Novo arcabouço fiscal, que define as regras e os limites de gastos do governo federal, deve ser votado de forma definitiva nesta semana pela Câmara dos Deputados. Para falar mais sobre esse assunto, essas possíveis alterações também, a gente recebe o deputado federal pelo PL de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado, como sempre, muito bom recebê-lo aqui. Um abraço. Obrigado por me recebendo. O deputado, ontem já houve uma reunião dos líderes, hoje está prevista também uma outra reunião. O senhor acredita que hoje o arcabouço possa ser aprovado com alterações ou não? Será que é possível ainda fazer um adiamento para discutir outros pontos? Olha, infelizmente, me parece que vai a voto. Infelizmente. Eu digo isso porque o arcabouço fiscal não é um substituto do teto de gastos. O teto de gastos já tinha uma regra muito estabelecida, muito positiva para o Brasil, equilibra fiscalmente o Brasil, e se por acaso estoura orçamento, é necessário estourar orçamento, sonda-se de novo mais uma vez o Congresso, nada mais natural. Todas as empresas fazem isso quando estabelecem os orçamentos no início do ano, e no meio do ano tem que revisar os orçamentos, isso é natural. Agora, o que eles fazem com o arcabouço fiscal é quase que dar uma carta branca para o governo de gastar até certo ponto, mas já estamos vendo que já estamos nesse ponto. Isso que é o problema. E fora isso, nós temos aí o que veio do Senado, é um texto piorado. Então já era um texto ruim, com alma e coração ruim, e voltou piorado, ou seja, excluiu da contabilidade mais de 40 bilhões. Isso que nós sabemos, porque pode ser no futuro que estoure ainda mais esse limite, ou seja, é um gasto que vai ocorrer de qualquer maneira, vai ter impacto inflacionário, só que não é contabilizado como sendo parte do arcabouço fiscal e seus limites. Então, é uma grande responsabilidade. Agora, deputado, nos bastidores, a informação é essa que o senhor trouxe para a gente. O arcabouço fiscal realmente vai passar. A dúvida ainda é de que forma, em que formato ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. O senhor citou alguns pontos muito divergentes e eu destaco alguns outros aqui, que são aqueles fundos, o Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, o fundo ligado à pesquisa científica, que no Senado agora ficou de fora do limite de despesas, a saber se isso vai ser revertido na Câmara dos Deputados ou mantido, e essa questão que envolve a correção das despesas do orçamento do ano que vem por meio da inflação. Qual vai ser o período para apuração dessa inflação e a emenda também muito polêmica do senador... Randolfo Rodrigues, Randolfo Rodrigues, que trata justamente sobre essa questão dessa abertura no orçamento de 30 a 40 bilhões de reais. Como isso deve caminhar? Será que essas questões vão ser confirmadas pela Câmara dos Deputados ou não? Olha, certamente que a oposição votará contra esse novo texto. Agora, que há um consenso de todos os parlamentares, o que aconteceu depois do recesso é que o governo conseguiu consolidar o seu poderio dentro do parlamento, assim como o seu poderio dentro do Senado, que já estava mais consolidado. Mas agora no parlamento, que era a única peça que faltava, ele tem um consenso maior. Então, ou seja, os partidos de centro e de esquerda estão unidos. Aí eles têm mais de 300 votos, talvez até muito mais, chegando perto de 400. Então, essa é a situação que nós temos que lidar. A grande questão é se os deputados sabem o que estão votando. Eu não acredito que sabem. Eu não acredito que eles saibam que vai gerar inflação. Você tirar fora do cômputo geral do que é gasto, definir que uma parte dos gastos é gasto e outra parte dos gastos simplesmente não existe, então isso é uma grande responsabilidade, porque isso volta para o contribuinte, volta para o consumidor, em termos de inflação. Eu acho que eles não entenderam como é que funciona esse mecanismo para estar aceitando de bom grado isso, porque isso vai machucar eles no futuro. Deputado, quem faz ao senhor a próxima pergunta é o nosso comentarista Diogo Schelp. Schelp. Deputado, bom dia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que é preciso discutir a questão das despesas, né? As despesas do Estado. Falou até sobre isso novamente ontem, né? Falando sobre o fato de que, mesmo com o arcabouço fiscal, não é possível continuar aumentando a arrecadação, aumentando impostos. Qual é a perspectiva que o senhor vê para que, de fato, uma reforma administrativa seja discutida na Câmara e venha a ser aprovada? Olha, o presidente Lira, infelizmente, esse segundo mandato dele, ele não tem sido muito feliz nas suas colocações. No entanto, ressalvo essa última colocação que o senhor acabou de falar. De fato, precisamos conter despesas.
Se o Lira agora resolver vestir o manto da responsabilidade e entender que precisamos equilibrar fiscalmente o país, e cabe ao Congresso fazer isso, porque esse governo sempre foi do viés de gastar muito mais do que arrecada. Então, é natural que o governo se proponha a fazer isso mais uma vez. Agora, cabe ao Congresso, cabe à Câmara, cabe ao Senado fazer o rechaço disso e contra-atacar. Não direi nem que contra-atacar, porque isso afeta todo mundo, estamos todos no mesmo barco nesse sentido. O grande problema aqui é de gastos superiores às receitas. Então, esse governo, assim como tradicionalmente, a gente tem sido muito ruim em conter gastos. Nós temos sempre aumentado todos esses planos nacionais, e agora o Lula também vem com a PAC, né, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que mais 1,7 trilhão em gastos, né, entre aspas, investimentos. Então, isso coloca uma pressão ainda maior na arrecadação, que já está no seu limite. Então, temos que ter, sim, uma válvula de escape, aonde sair. E o Lira, se ele assumir esse protagonismo, ele vai ter sucesso. Eu espero que ele esteja firme nessa ideia. Vou cobrar dele isso. Cristiano Beraldo, sua pergunta. Deputado, bom dia. A gente está vendo, né? Esse é o cenário, o senhor descreveu bem. O governo não tem ali nenhum esforço para reduzir as suas próprias despesas e também não está pensando em reforma administrativa. Agora, quando a gente vê o arcabouço fiscal que está sendo votado e que o governo já não tem condições de sequer cumprir as metas que estão estabelecidas ali, a gente vê o governo taxando as compras da China, que é a população mais carente que paga essa conta. A gente vê a decisão do CARF, né, que permitiu ao CARF que, em caso de empate, a vitória seja da União. E o governo vai se movimentando com balões de ensaio, como a tributação do PIX, como agora esses 3 dias de trabalho, 3 dias e meio de trabalho para os sindicatos. Aos poucos, eles vão ali criando novas obrigações para o contribuinte. Tendo em vista a negociação ministerial que está acontecendo e partidos que deveriam ser oposição, mas que estão ali se colocando numa posição de aderir à base do governo, o senhor acredita que a Câmara e o Senado terão força ainda para impedir esse absurdo? Olha, eu acho que esses absurdos ainda vamos ver, porque as narrativas contra esses aumentos, ou seja, a oposição e a narrativa, ela não tem sido bem divulgada. Então, os deputados não estão muito sensíveis ao raciocínio, não estão muito sensíveis a qualquer coisa que ofere austeridade e liberdade do contribuinte. Eles estão querendo atender às vontades do governo. Então, eu diria que essa que está sendo a dinâmica interna no parlamento. Eu também não estou vendo o centro com muito protagonismo, assim como eles estão dizendo. Eles têm massa, mas eles não têm cérebro. Eu não estou vendo o centro, com grandes líderes do centro, se pronunciarem. Eles estão muito quietos, talvez só negociando e fazendo as parcerias. Então, o que isso significa? Que eles vão querer atender toda a parte tributária que existe vindo do governo, por um lado. Por outro lado, se o Lira resolver conter gastos e, de fato, ter um projeto de contenção de gastos, ele também vai ter sucesso. Ou seja, o centro está sendo inexpressivo em termos de opinião, mas está sendo expressivo em termos de massa de manobra. É isso que é o ponto aqui. Então, é bem provável que a gente veja as duas coisas. A gente veja mais impostos vindo, um ambiente extremamente hostil para os investidores, extremamente hostil para as empresas e o trabalhador. No mesma moeda, se o Lira tiver sucesso, nós teremos, talvez, aí uma contenção de gastos. Essa que é a minha aposta aqui, do meu cenário mais positivo. Porque o meu cenário negativo nós não faremos contenção de gastos nenhuma, o governo vence todos esses embates de aumento de tributo e aumento de gastos e nós entraremos numa crise muito rapidamente. Talvez seja isso que o mercado está vendo nesse momento. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Estaremos acompanhando o dia de trabalho no Congresso Nacional. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.